Então, pessoal, boa tarde, muito boa tarde a todos que estão e aqui todas. É um prazer imenso estar aqui nessa oficina pedagógica, iniciando esse processo, essa caminhada. Estamos aqui acompanhando desde o início da tarde, né, o excelente trabalho, sobretudo a professora Lucília, a professora Simone, a professora Sandra, e também antes nas introduções e apresentações. Para nós da UFSC é uma satisfação imensa participar desse processo, ser parceiro nesse processo, das especializações com a CETEC na produção dos materiais, que é algo que nós já temos aí há um bom tempo trabalhado, discutido, tanto enquanto instituição, mas mais especificamente enquanto Centro de Ciências da Educação, enquanto grupo de pesquisa, enquanto laboratório de novas tecnologias aqui do nosso Centro de Educação, na produção de materiais, sobretudo materiais voltados para a formação de professores, historicamente também para cursos UAB, e materiais com essa característica de serem recursos educacionais abertos, recursos educacionais digitais. Então, estamos muito felizes, né, com essa parceria, essa possibilidade de contribuição. Nós vamos aqui, nessa apresentação, dar uma visão geral sobre esse processo de produção dos materiais, que é uma parte, então, dessa ação, e vamos aí apresentar, né, os materiais pedagógicos do curso de pós-graduação em docência na EPT. Nós vamos falar de concepção, alguns princípios básicos sobre a natureza desses materiais, pressupostos pedagógicos e estratégias de produção. E vamos ficar à disposição para fazer um diálogo, tirar dúvidas também, ouvir, tá, um pouco todo. Então, fiquem à vontade para o chat, colocando questões, a gente pode ir para frente ao longo da nossa apresentação. Professora Elisandro, se puder passar. Marcelo, só deixa eu botar aqui, algumas pessoas não estão vendo a tela cheia. Tá. Aí a Yolanda que mandou uma dica aqui para a gente, né? Só estou tentando descobrir aqui, tá? Como é que faz. Layout, talvez seja isso. Deu certo, será? Bom, se puder ir dando retorno aqui... Deu certo. Sim, agora nós passamos para o chat. Tá bom. Marcelo, vou passando então, tá? Tá. Bom, então, só para posicionar vocês, dar um pouco do contexto aqui da nossa equipe de trabalho, né, de produção de materiais. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa em educação e tecnologia ético-crítica da UFSC, vinculado ao CNPq. A gente tem uma tradição de trabalhar, então, com pesquisa, ensino e extensão, né, com o que a gente chama de uma educação e tecnologia ético-crítica. Então, isso é um fundamento bastante importante para nós. E nós também estamos aí com esses projetos de extensão nesse tipo de atuação, e projetos de pesquisa também vinculados à pós-graduação, mestrado e doutorado, e temos feito isso há um bom tempo. Nós estamos vinculados enquanto grupo de pesquisa em articulação com o Laboratório de Novas Tecnologias do SED. É um laboratório lá dos anos 90, a gente tem aí uma tradição de trabalho do Lantec com a produção de materiais, não só, mas também com a produção de materiais, com vários colegas, inclusive os nossos colegas, a professora Rose e outros colegas que vão falar depois, fazem parte dessa história de trabalho, de formação, de pesquisa, que é o Laboratório de Novas Tecnologias do SED. E, historicamente, então, trabalhando, né, como eu disse, com a formação e com a produção de materiais, cursos UAB e assim por diante. Então, esse é um pouco do contexto da onde a gente fala, da onde a gente vem. Pode passar, Elisandro. Bom, a concepção de trabalho, tanto do PROS, aí mimetizando um pouco o que é o nosso Laboratório de Novas Tecnologias do SED, é trabalhar nessa articulação do que a gente chama de núcleos de pesquisa, formação e criação. Então, a gente já tem um conjunto de projetos recentes de produção de materiais, em que a gente atua e trabalha com esses núcleos de trabalho que, na prática, no cotidiano, envolve, basicamente, bolsistas, estudantes da universidade, de graduação, de mestrado e doutorado de diferentes áreas, profissionais contratados, consultores contratados também,
em todos os projetos que atua que envolvem produção de material. E esses núcleos de pesquisa, formação e criação são núcleos que se interrelacionam, lembrando e percebendo que para a produção de materiais a gente tem muita pesquisa, né? A gente tem pesquisa do ponto de vista de público-alvo, da natureza do material para o contexto específico em que a gente produz. A gente também é um laboratório que trabalha com a formação, obviamente, porque estamos na universidade, então quando a gente fala graduação e pós-graduação, os nossos profissionais atuantes, eles passam por processos de formação, por pessoas mais experientes, pelo know-how do laboratório para a produção de materiais, e nós temos a equipe de criação e desenvolvimento que atua especificamente aí pensando nessa criação e produção de materiais pedagógicos digitais, tá? Então, essa é um pouco da natureza, da estrutura de trabalho que a gente tem, num conjunto de trabalhos já realizados em diferentes projetos da universidade. Pode passar, Lisandro? Bom, importante dizer que nós produzimos materiais formativos na concepção da educação aberta. Então, a gente está falando de recursos educacionais abertos e todas as características que envolvem produzir REAs, recursos educacionais abertos, né, enquanto materiais formativos. Então, os materiais formativos se constituem de hipermídias concebidas de maneira multideterminada, e a gente está falando do diálogo de múltiplas vozes a partir de um trabalho coletivo. Estamos falando de texto, imagem, som, de modo geral, e para a produção dos REAs. Tá? Algumas dimensões importantes da produção dos materiais formativos são essas dimensões para a produção desses materiais, que envolve o que a gente chama, em educação e tecnologia, de uma dimensão pedagógica, e aí a gente pode pensar, por exemplo, em processos de ensino-aprendizagem envolvidos nesses materiais, a sua finalidade, o seu público-alvo. A gente tem uma dimensão do conteúdo desses materiais formativos. Só lembrando, no nosso caso aqui, no contexto das especializações, a gente está falando das unidades temáticas enquanto recursos educacionais abertos, que são os materiais que vocês vão poder acessar. Então, nós temos a dimensão do conteúdo, a dimensão tecnológica e uma dimensão comunicativa. Tecnologia como meio, mas também como reflexão, e comunicativa essa pensando em linguagens e recursos específicos, pensando o público-alvo. Tá? Então, essas dimensões são importantes para pensar os REAs, os recursos educacionais abertos. No nosso lado direito, a gente tem uma imagem aí de uma espécie de flor com as suas pétalas que demonstram essa relação. Aqui não existe uma ordem, tá? No sentido, a gente pode olhar no sentido horário, mas não existe uma ordem prioritária, mas a gente está falando de materiais que são síntese de múltiplas especialidades, de profissionais de diferentes áreas. Então, assim como a gente tem especialista no próprio conteúdo, a gente vai ter na produção de materiais especialistas no que a gente chama de design educacional, em design digital, pesquisadores de diferentes áreas atuando nessa produção. A gente tem desenvolvedores, né, que trabalham na parte de hipermídias e assim por diante. Então, é um conjunto de profissionais que assumem posições distintas. Profissionais do que a gente chama de redatoria e revisão textual, né, profissionais da linguagem, assim por diante. Então, a gente tem aí nessa imagem um pouco desses, eu não vou aprofundar ela agora porque os colegas vão entrar um pouquinho nela, mas essas múltiplas, né, atribuições na produção de recursos educacionais abertos. Um último item importante nesse slide para mencionar é uma característica da produção desses recursos, que é como são abertos, a gente produz recursos com licenciamento livre, então recursos, no nosso caso, CC BY SA, e esses licenciamentos pressupõem que esses materiais são abertos, eles não só pressupõem, mas eles definem esses materiais enquanto abertos, passíveis de partilhamento, passíveis de remixagem, de alterações, de modo que a gente precise se referir sempre ao material de origem. Né? Então, isso é uma característica da produção livre e da produção aberta, que constitui os próprios recursos que a gente produz. Pode passar, Elisa. Bom, muito rapidamente, trazendo aqui para vocês que os REAs, então, são pensados enquanto unidades temáticas no nosso contexto, mas são produzidos a partir de texto, imagem e som. Então, só para dar um exemplo para vocês, assim como a gente tem um trabalho com os consultores, que são os nossos consultores especialistas nas unidades temáticas, que envolvem, por exemplo, o que a gente chama de design textual, de redatoria, de transposição didática de textos, pensando o público-alvo para esses materiais, a gente também tem, em relação às imagens, e eu
o audiovisual. E aqui estou trazendo um exemplo muito simples, muito direto, sobre, por exemplo, as ilustrações que vocês vão encontrar nos materiais, que elas vão seguir estilos que são pensados pela equipe de ilustração. Pode passar, Elisandro. E essas ilustrações, elas são definidas com base no contexto de aplicação do material e no contexto do público-alvo. Então, a gente fala de formas nas ilustrações, de estilos, pode passar. A gente fala de cores, pode passar. São definições que são tomadas, né? A gente fala de ilustrações que são baseadas, por exemplo, em imagens que viram ilustrações. Então, sempre com licenciamento aberto enquanto recurso aberto. Pode passar, Elisa. Aqui, só dando um exemplo dessa relação entre texto e imagem, a gente também trabalha, e vocês vão encontrar nos materiais, muita infografia. Então, é o trabalho desenvolvido dessa relação entre o design textual e esse design mais imagético, né? Vocês vão poder encontrar nesses materiais aí produzido pelos nossos designers e ilustradores. Então, tem todo um trabalho de transposição desse conteúdo, de textos base, por exemplo, tanto para um design textual quanto para um design audiovisual, em articulação com o texto. Pode passar, Elisandro. E aí um trabalho de infografia também com coisas mais elaboradas, que vocês já podem encontrar nas diretrizes e que também a gente está trabalhando nos próprios materiais. Não vou adentrar aqui, mas também nesse sentido de facilitar, de transpor, de estabelecer uma comunicação direta com o público-alvo e também permitir que esses materiais possam, sim, serem utilizados, remixados nos próprios abas das instituições, né? Então, aqui é só um exemplo de algumas características desses recursos educacionais abertos. Pode passar, Lisandro. E aí, passo a bola também aqui para os nossos colegas continuarem. Eu acho que a tua apresentação caiu, Elisandro. Só para ilustrar um pouco, né, isso que bom, boa tarde, né, a todos, né, uma grande honra estar aqui com vocês nesse momento, né, agradeço imensamente a organização do evento, no nome da professora Simone Medeiros, e, né, os parceiros de trabalho aqui mais imediato, a professora Lucília, o professor Cristiano e o professor Marcelo. Eu vou continuar aqui no fio do que o professor Marcelo comentou, estava falando dos elementos, só para dar um exemplo bem rapidamente, né, de outro material, de outros materiais que a gente fez, né, porque a gente está agora na fase final de implementação dos primeiros, né, logo já vai ser disponibilizado as primeiras unidades temáticas, mas para dar uma ideia geral, só rapidamente como que isso se articula, né, porque os materiais, eles são pensados, né, e todos esses elementos, eles funcionam em função da intencionalidade pedagógica, né, do curso, da política, né, no qual ele está incluído, né. Então, só vou dar um exemplo prático aqui, né, de como que isso aparece aqui. Isso é um material de um outro curso, mas a gente está se inspirando muito nesse material aqui, né. Então, a gente pode ter o sumário aqui para acessar mais rapidamente em lugares específicos do material. O material, então, vão ter infográficos, como falou trouxe o professor Marcelo, né, caixas, né, de tooltips aqui, vão ter elementos, vídeos também, né, eu vou só dar uma passada assim por alto, tá, gente? Só para a gente mais ou menos ter uma ideia, né, de como que se materializa, né, se consolida, né, ou como que fica o material, né, no final. Toda essa linguagem, todo esse processo, eu já vou voltando aqui para a apresentação, a professora Cristiane vai falar um pouquinho mais para a gente agora, né? Vou voltar aqui para a apresentação, tá? Então, meu nome é Cristiane, eu também componho a equipe que está produzindo os recursos educacionais aqui na UFSC, e vou falar um pouquinho sobre como aquelas dimensões que o Marcelo trouxe num outro slide, né, que são essas 4 dimensões que compõem os materiais pedagógicos: a dimensão pedagógica propriamente dita, a dimensão do conteúdo, a tecnológica e a comunicativa,
como é que essas dimensões articuladas a esse conjunto, né, de especialistas, de bolsistas, né, de diferentes especialidades que compõem as nossas equipes multidisciplinares, como é que esses dois elementos atuam num fluxo de produção. Elisa, eu vou pedir só para tu avançar. Aí a gente vai ver aqui na figura da direita, a gente tem um fluxo relativamente detalhado de como se dá a produção dos materiais. Então, a gente começa recebendo ali no item 1, uma pré-escrita, né, de um texto base, que são alguns elementos desdobrados da própria ementa. Depois dessa pré-escrita, acontece uma avaliação, né, que é uma comparação, uma espécie de comparação, para avaliar se esses elementos que foram desdobrados da ementa estão contemplados, né, e alinhados também aos documentos como o próprio PPC do curso e as diretrizes. E aí se passa para as outras etapas, né, a escrita do texto base pelos especialistas. Essa escrita do texto base passa pelo mesmo processo que o material entregue na pré-escrita, e então se passa dentro aqui da equipe, internamente a equipe da UFSC, as demais etapas da produção, que envolve a equipe de design educacional, né, que vai pensar como esse texto base, que é um texto em linguagem verbal escrita, pode ser detalhado, ou pode ser elaborado em outras linguagens, como o Elisandro mostrou. Então, é a partir do trabalho do designer educacional que esse texto corrido vai ser povoado, né, de outras linguagens que visam apresentar esse conteúdo visando as diferentes intencionalidades pedagógicas. Então, a gente tem, após essa etapa do design educacional, a gente tem a produção desses itens, né, dos infográficos, das ilustrações, a gente costuma fazer remixagem de vídeos, né, de outros elementos, que são também recursos educacionais abertos, então, partindo desse princípio do reuso dos materiais. Essa produção passa por uma aprovação, por ajustes e alterações, por fim, passa por uma revisão textual, pela diagramação final, para que tenham o formato que vocês viram aqui desses materiais que o Elisandro apresentou, acho que era do Trajetórias Escolares, e então a aprovação pelo especialista e também a aprovação pelo Ministério da Educação. Então, é nesse fluxo que a gente trabalha, e é por essa razão, então, que nós estamos já há um certo tempo, desde o início do ano, trabalhando na produção dessas primeiras unidades curriculares, que serão entregues muito em breve para que o curso possa começar. Então, quando a gente pensa esses materiais, né, como essa síntese dessas múltiplas especialidades, é isso, né? A gente mobiliza essas várias áreas em função, né, de uma finalidade pedagógica, né? Então, os materiais pedagógicos também, a gente eles não estão vazios, né, dessa intencionalidade pedagógica, e a ideia é trazer um pouco sobre o modelo pedagógico desses materiais, né? Então, a gente, em geral, muitas vezes, quando vai pensar cursos, né, de forma geral, formações de forma gerais, e aí, nesse sentido, os materiais que são usados nessas formações, né, a gente é muito comum ter um enfoque muito grande nos conceitos, né, ou a gente poderia falar, né, na instrumentalização, né, aqui representado como esses alpinistas aqui, né, subindo a montanha aqui. E que é isso, né, a gente entende que é algo fundamental ter esses conceitos, ter essa dimensão, né, que a gente poderia chamar de instrumental, que teria a ver com a ideia de que a gente não está pensando não é só informação, né, e a gente precisa, então, nos conceitos para deslocar o nosso olhar em relação, né, para os sujeitos que estão fazendo os cursos, que possam transformar a sua percepção, né, e sem os conceitos, sem esse movimento de instrumentalização, a gente, né, talvez não teria a possibilidade de fazer isso, né? Só que um foco exclusivo nisso pode acabar caindo numa lógica
às vezes, que pedagogicamente não seja tão efetiva, né? Então, muitas vezes, então, os conceitos, né, e o jeito que eles são trabalhados na docência, em geral, não é o conceito pelo conceito que se trabalha, né? Não são os conceitos pelos conceitos, não são as ideias pelas ideias. A gente contextualiza elas, a gente pensa como que elas têm a ver com a nossa prática social. E a ideia é a gente se inspirar um pouco nisso para pensar o material. Então, os conceitos, o que importa para a gente, sobretudo quando a gente pensa na docência, no EPT, né, é que a gente, que o curso possa inspirar, né, outras práticas, né, que são práticas que ele possam, né, inspirar novas práticas, né. Então, os materiais precisam, de alguma forma, a ideia, né, que traga um pouco isso para dentro, né, dos materiais. E para fazer isso, então, não seria só os conceitos em si que trariam isso, né? É a relação com os desafios práticos, né, que os sujeitos vivem hoje, né, na docência hoje, né? Quais são os principais desafios da docência no EPT hoje, né, que são vivenciados por quem vai fazer o curso, né? Então, essa relação entre o desafio concreto, né, existencial desses professores, os conceitos, né, que ajudariam a deslocar a percepção no sentido de práticas inspiradoras, né? Como exemplo, a gente estou pegando aqui um caso, eu vou falar do caso do desinteresse, né? Que muitas vezes é visto, olhado como um desafio, né? E muitas vezes é um desafio no qual a percepção ela foca muito nos estudantes, né? Como se fosse um problema só dos estudantes, o desinteresse, né? Não que não tenha mudanças, né, no perfil dos estudantes, várias questões que a gente precisa entender e compreender melhor esses estudantes, né? Mas a gente tem materiais, né, que a gente fez pensando nesse modelo, então que o desafio prático tinha a ver com o desinteresse dos estudantes e as práticas inspiradoras que então norteavam essa articulação entre vários conceitos, né, abordados, era a ideia de que o desinteresse ser visto como um desafio de todos os profissionais envolvidos, né, e que também está relacionado com o envolvimento desses estudantes, né, em atividades e estudos ligados ao trabalho socialmente necessário, né. Então, às vezes, né, isso poderia ter uma relação, ou isso faria com que a gente pensasse o desafio não como algo que a gente não consegue, que seja intransponível, né, mas que a gente possa, a partir dos conceitos, desse olhar de outros pontos de vista, perceber possibilidades de ir além, né, desses desafios. Então, nesse sentido, os materiais pedagógicos, né, eles têm esses elementos, né, em alguns, não significa que ele é estanque, né, no início, meio e fim, né, e não significa que tenha um conceito, né, um desafio prático, uma prática inspiradora, né, mas essa lógica, ela inspira, então, o processo de produção, né, que teria a ver com essa ideia de a gente ter em todas as unidades temáticas, né, desafios práticos que seriam objeto das problematizações, os conceitos que seriam objeto da instrumentalização e as práticas inspiradoras, né, que seria essa relação com a prática social. Então, estou trazendo um pouco isso, assim, como um modelo, né, ou essas intencionalidades pedagógicas, um modelo pedagógico que de alguma forma, orienta, né, o nosso trabalho. E aí também eu vou rapidamente só trazer aqui, eu vou de novo sair da apresentação rapidinho para entrar numa outra página, que é o lugar, né, o catálogo, né, onde vão ficar disponíveis, então, esses materiais, né. Em breve, já vamos estar mandando, enviando, né, para a CETEC, né, e a CETEC para vocês, então, esse acesso, né, esses materiais. Mas eu vou trocar aqui rapidamente a apresentação, tá? Então, vai ter, né, a princípio, esse é um desenho, né, inicial desse catálogo, né, então é onde a gente vai achar os materiais dos cursos, né. Aqui a gente está falando do docência no EPT, mas terão outros cursos, né. Então, eu vou entrar aqui mais diretamente aqui no de docência no EPT, né, só para ter uma ideia, assim, geral, né. Então, nesse catálogo, então, a gente vai poder entrar, né, direto aqui, né, nas unidades e poder fazer download delas para subir, né, e
e aqui, né? Então, temos os módulos, né, os núcleos comuns, né, as unidades temáticas aqui, tá? Módulos, mas são as nossas unidades temáticas. Núcleo comum IPCC 1, que é esse nosso... E a primeira, né, é cultura digital e educação, e EPT, né? Então, que é o primeiro que vai ficar pronto e vai estar disponível aqui. Mas tem as outras unidades desse primeiro bloco, né? Que então, trabalho educação, fundamentos teóricos e didáticos 1 e 2, né? E mais trabalho de conclusão de curso, a primeira disciplina de TCC. Depois, entramos no núcleo específico, né? Então, que são mais 4 unidades temáticas e mais o trabalho de conclusão, 4 não, são 5, né? Uma delas, o trabalho de conclusão de curso 2. E para o semestre seguinte, né? Temos mais 3, né? Então, 4, né? Com TCC 3, trabalho de conclusão 3. Então, aqui é só para dar uma ideia, né? De onde que vai ficar, então, disponível, né? Esses materiais, para acessar eles digitalmente, para fazer o download, né? E é um pouco isso, assim, que acho que a gente teria agora, Simone, para não se delongar muito, né? Então, a gente... É isso, né? A primeira que vai chegar e vai estar disponível vai ser, né, Cultura Digital e Educação Profissional e Tecnológica, e depois vão sendo disponibilizados os outros em sequência, né? Nesse espaço aqui que a gente vai estar trazendo para vocês, compartilhando com vocês logo, logo.